de ser sempre inovadores e trazer o que está a acontecer de diferente. Há uns 15 anos atrás, dinamizamos com um grande sucesso uma atividade de um dia na Biblioteca Municipal sobre tecnologias e as atividades com alunos com necessidades especiais. Nessa altura, alguém referia que muito se tem feito em Portugal e também na Europa, e bem, para os alunos que estão na linha, podemos muitas vezes considerar como uma linha normal, portanto, o que é isto normal, mas e os alunos que estão acima da linha? E de facto, desde essa altura, fiquei assim com a curiosidade de saber um pouco mais sobre isto, saber o que eles têm feito, e tem sido muito difícil encontrar nestes anos especialistas nesta temática. Para surpresa minha, o ano passado, vim a saber que uma das nossas escolas associadas, a Escola General, portanto, tinha e tem um projeto que tem mesmo esse objetivo. Ou seja, a escola dar uma resposta diferente àqueles alunos que nós possamos, portanto, de maneira simples, dizer que estão acima da linha. Nós somos chamados a participar deste projeto, esse projeto envolvia formação, e, como eu disse, para mim foi uma grande alegria não só por ser chamado ao projeto, mas também por ver que, tão perto de nós, uma escola estava a ser inovadora, porque não só trabalhar como trabalham nas nossas escolas com os alunos, digamos que, mais uma vez, a minha linguagem, estão abaixo da linha, trabalhava como se trabalhar com alunos que estão acima da linha. E foi combinado um desafio do EduFor a essa escola para, numa determinada altura, e foi esta, virmos até cá, portanto, para todas as escolas associadas, e não só, fazer uma pequena conferência para dar a conhecer, por um lado, isto da subdotação, portanto, por isso vamos ter connosco a doutora Inês da Serra, penso eu, que posso dizer isso, a maior especialista nacional nesta temática, e depois vamos ter uma escola, que é uma das nossas escolas associadas, para grande orgulho nosso, que vai mostrar a sua boa prática, portanto, nesta temática. Antes de apresentar a doutora Inês Serra e passar a palavra, 2 ou 3 informações, como habitualmente vão receber por e-mail o certificado em formato digital. Pedimos nessa altura que preencham um inquérito de avaliação, porque é importante para nós sabermos aquilo que estamos, portanto, a transmitir e a trabalhar convosco. Não se esqueçam de receber o certificado, mas logo a seguir preencher o inquérito. Isso é muito importante para nós. Alguma informação que depois seja necessário também recebem por e-mail. Nas vossas pastas estava já uma informação sobre o projeto do agrupamento, portanto, de escolas nelas, e porque cada vez mais não temos de estar fechados sobre nós, o Centro de Formação é Presidente e que acabamos de dar um protocolo para ser um de formação que vai trabalhar com esta entidade a nível nacional nesta formação. Estamos também envolvidos num projeto, esperamos vir a estar mais concretamente um projeto de Erasmus, em que temos um parceiro espanhol. Esse parceiro espanhol, quando teve conhecimento, é um centro de formação que é das escolas, desta atividade de hoje, com muita pena diziam que não tinham que ir a Camangual. Isso sim, era muito fácil. Mas por que não transmitirmos isto online? E esta atividade está a ser transmitida pelo Centro de Formação, pelo nosso portal online, no sentido de esses parceiros e outros que entenderem poderem estar connosco num tema que é inovador no nosso país, como vocês vão ter a oportunidade de ver. Portanto, de modo caseiro, estamos a transmitir isto, portanto, para todo o mundo, a transmitir, principalmente pensando nesses parceiros espanhóis e em alguns colegas que não encontrar cá hoje. E, deixa eu dar o discurso, vou apresentar a doutora Helena Serra de modo mais formal. É presidente da Associação de Crianças Sobredotadas e também pertence à Associação por Dislexia. É doutorada em Estudos da Criança e Educação Especial. É atualmente professora na Escola Superior de Educação Paulo Fressinetti. Leciona há 40 anos e dá formação a mais de 20 anos. Quando ensina, tenta chegar a todos, desde as escolas mais pequenas a centros de formação ou as universidades. É autora de vários cadernos, portanto, de vários manuais, de vários artigos. E eu encontrei uma frase que foi dita pela doutora em 2001, num encontro, uma frase muito polémica, que vou deixar aqui para caracterizar e para abrir o debate. Dizia, nessa altura, que tem como paixões a dislexia e a subdotação. E, por observar a realidade como ninguém, Helena Serra, não há palavras dela, é palavras do manifestador. Helena Serra considera que o atual método de ensino nas nossas escolas básicas pode prejudicar as crianças. É com esta frase polémica que eu lhe passo a palavra. Agradeço ter vindo até Mangual, portanto, e... Obrigada. Eu queria aproveitar ainda a sua presença, Sr. Diretor do Centro de Formação, para agradecer. Tem sido extraordinária a disponibilidade, a qualidade, eu não preciso explicar isso porque os senhores conhecem melhor que eu, a qualidade, a disponibilidade, a simpatia,
o querer sempre fazer mais e melhor que caracteriza este centro. Então tem sido uma surpresa muito grande perceber isso à medida que vamos conhecendo, e enquanto Associação Portuguesa de Dislexia é extraordinário todo o desenvolvimento de aspectos digamos, colaborativos que estão na nossa mira, daí a assinatura deste protocolo. Mas as ações já vêm há muito a acontecer. Por outro lado, o doutor referiu algumas, há ainda outros aspectos que estou sempre a tomar conselho, sou doutor, ainda agora, aproveitando os minutos, ia tomando o seu conselho. Por outro lado, como Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas, este é um momento privilegiado, porque todas estas escolas, naturalmente associadas a este centro, têm um modelo extraordinário de como fazer, aqui a 2 passos, como o doutor já referiu. Foi uma circunstância fantástica que nos aconteceu, porque as coisas, de facto, vão acontecendo. Tive a oportunidade, na UQP de Viseu, de conhecer a Maria de Fátima, que acaba de chegar, e que de Canada vão ouvir, e foi ela, o mérito, por estarmos aqui nesta região, é um mérito de Maria de Fátima. Gosto muito de pôr os nomes às coisas. E, portanto, o projeto dele vão falar os professores implicados lá no agrupamento, é um projeto de agrupamento, mas está replicado por outros pontos do país, nem sequer é o primeiro. Começou primeiro no Porto, começou primeiro em Gaia, vai na ordem, mas esta oportunidade que o Centro de Formação nos dá para podermos falar dele e para, enfim, poder eventualmente a semente ficar para outras instituições, e vou acrescentar, Mangualde. Há alguém, uma voz pelo telefone de Mangualde, mais de 3 vezes, já me ligou a pedir, senhora doutora, quando é que temos aqui um programa, como é que vamos aqui nesta região ter algum programa para trabalhar com estas crianças? Claro que falava como mãe. E, portanto, pronto, as coisas estão a acontecer. Depois eu fui dizendo, tem que haver sinergias locais, têm que ser aproveitadas as escolas, a psicologia, a pedagogia, pronto, todos, enfim, os fazedores de educação locais. E, portanto, está a acontecer isso aqui hoje. Muito obrigada, Sr. Diretor do Centro. Muito obrigada à equipe. Temos que ter em conta que a criança pode ter uma inteligência, acima de tudo, invisivelmente, na área linguística. Portanto, muito cedo, ou se não for muito cedo, é quando começa a falar, digamos, apropria-se imediatamente de vocábulos, enfim, que usualmente aparecem em idades mais avançadas. Por outro lado, tem gosto de lidar com as palavras. Por outro lado, a estrutura da frase, etc, etc. Inteligência linguística. São as pessoas que, em idade adulta, depois, naturalmente, vão terminar como ou jornalistas, ou escritores, ou... Pronto, são os indivíduos nesta área de realização. Organizar o espaço. E, portanto, são os futuros arquitetos, são os futuros escultores, são os futuros desenhadores, e, portanto, toda a área da expressão que tem a ver com espaços. A inteligência psicomotora também não precisa ser explicada, porque são as altas performances agora no plano da motricidade. E, portanto, há muitos exemplos que o mundo tem, eu agora não vou demorar-me aí. A inteligência musical também não precisa ser explicada. A inteligência interpessoal, quando estudei este modelo, achei isso muito interessante. Dizemos que tem um jeito especial para estar com, para liderar, para assumir responsabilidades. Pois muito bem, este autor considera todo esse desempenho uma inteligência interpessoal. E a outra, a inteligência intrapessoal. Nós pomos barra emocional. Bom,
tem pontos de contato. Inteligência intrapessoal são pessoas com muitíssimo, digamos, são os pensadores, profundas na pesquisa, profundas nos problemas do mundo, da existência, profundo nas coisas. Bom, são os das teorias gerais das ciências. Bom, este modelo de Gardner. Temos aqui um contributo, o contributo agora de Renzulli. Este autor é americano. E oferecemos até de uma forma feliz, graficamente, este contributo. Essa pessoa com capacidades acima da média, em alguma daquelas inteligências, ou uma associação de várias inteligências. E, portanto, essa pessoa, com essas capacidades acima da média, por outro lado, também mostram elevada criatividade. Por outro lado, também são pessoas que persistem na tarefa, ou seja, os tais domínios da sua inteligência, há pouco eu usei o termo avidez, são pessoas que realmente pretendem saber sempre mais. Estão sempre a colocar questões, a novas respostas dadas apontam novas questões, os questionamentos constantes. E, portanto, digamos, na sua procura, são altamente persistentes. Então, este contributo é de Renzulli, como dissemos. Mas, um outro autor, Monks, da Universidade de Amsterdão, pega no modelo de Renzulli e acrescenta alguns aspectos que, no seu entender, e nos estudos que faz, naturalmente, são importantíssimos para os contextos próximos destes alunos. A escola tem que compreender as suas necessidades, as suas características, corresponder-lhes. Os seus pais, ou há que trabalhar o grupo de pais, há que conduzir a relação entre, pelo menos com um colega em cada fase do crescimento, para haver naturalmente socialização adequada. A família, contexto mais importante, mais próximo. Portanto, é Monks que nos alerta para esta interdependência. A pessoa sobredotada, que é fruto da interseção, é fruto, isto é, digamos, em si se reúnem estas três características, essa pessoa progredirá em termos pessoais e em termos de conhecimento da humanidade, produto para bem da humanidade, tanto mais quanto estes três contextos próximos estejam devidamente atentos às suas características, às suas necessidades e a corresponder ao que elas precisam. Bom, e por falar em características, naturalmente que elas são diferentes consoante a área de inteligência, o domínio de inteligência, ou a associação de domínios de inteligência. Ainda assim, e assim, de uma forma, digamos, tipo, e, digamos, tipo apontamento, a percepção e a memória destas pessoas sabe-se que é muito elevada. A habilidade para conceptualizar, digamos, relacionar exatamente com a sua memória, vem depois esta habilidade para conceptualizar, porque enquanto a minha memória está constantemente apagando N aquisições que tinha feito, porque para dar lugar a outras novas aquisições, li um artigo interessantíssimo sobre isto. Estas crianças apresentam uma memória elevada e, digamos, parece que mantêm à tona as aprendizagens. Um raciocínio rápido, fluência de ideias, muito originais e rápidos a resolver problemas. Portanto, um pensamento flexível, divergente, também se diz, elevado envolvimento na tarefa, já falámos. Por outro lado,
tal inventividade e tal produtividade, alguns deles têm, e independência e rapidez na aprendizagem. Gostam de aprender por sua conta de risco. Isto depois traz problemas, logicamente, nos contextos habituais. Traz problemas, mas a verdade são as suas, estas são algumas de suas características, a tal capacidade de concentração que também já falámos. Bom, outra forma, e o nosso Ministério, na dita brochura, organiza assim, por este, mais ou menos assim, isto é uma adaptação, lógico, organiza assim as características, colocando-as como características em termos de aprendizagem, em termos de motivação, em termos de criatividade, em termos de liderança, em termos sociais. Portanto, aponta as mesmas características organizadas consoante os tais classificação da sobredotação que vimos no segundo slide. Ver mais aprofundado, etc. Também porque se opõe à maneira que tem que ser indicado para efeitos de realização de provas e de testes, etc. Tem que ser explanado. Muito bem, isto pode muitíssimo bem ser algo complicado para eles. Querem é rapidez, querem é novo desafio, querem novo assunto. E, portanto, podem acabar por demonstrar, exibir alguma oposição. Porque é que há de ser assim? Bom, então, deles para com os outros, e deles, ou também das pessoas para com eles, dos colegas. Alguma intolerância por esta maneira de estar. Questionador. Sempre a interromper. Nós tivemos uma colega em Santa Maria da Feira que numa conversa deste tipo, ela própria estava lá porque tinha um aluno destes na sala, primeiro ciclo, quarto ano, e ela ouviu-nos e no final ela disse, eu vou confessar aqui, em público, ir ao aluno X para sair da sala. Ele vai lá para as escadas, fora e fica, para eu poder dar a aula que estou a dar. E ela assumiu isso. Porque ele pergunta, fica tão feliz porque eu não respondo, mas tenho que mandar calar, porque eu tenho que conduzir os conteúdos de acordo com o programa e a turma, e incentivar a turma a colaborar e a participar. E ele como que, no entusiasmo, não é má criação, não é má educação, é entusiasmo. E, portanto, eu tenho que lhe pedir, bom, isto está a ser, e os pais sabem disto, e, portanto, isto é uma atitude um bocado evidente. Dificuldade em aceitar o ilógico, o superficial, os conhecimentos mal estruturados ou pouco definidos, portanto, no ambiente onde está, portanto, é por isso que eles estão sempre a questionar os professores. Mesmo durante a aula que está a ser oferecida, não é? E, portanto, tudo que é rotinas. Então, mais outra composição. Então, mais revisão do caso possível. Então, outra vez, meu Deus, cópia. Então, a cópia é impressionante.
Bom, portanto, as rotinas, eles precisam de inventar constantemente. Necessidade de habilidade, e muito precocemente querem dominar habilidades fundamentais. Quantos casos tem procurar na associação que aprenderam a ler sozinhos? Sozinhos. Muito cedo, com os cubitos, com os livrinhos de histórias, vão-se familiarizando com os caracteres, com as letras, com os números, com os símbolos, e vão perguntando como se chama esta é a letra do nome do avô, do tio, da mãe. E, portanto, o adulto, assim, tipo, en passant, dá-lhe os sons e eles depois ficam construindo o mecanismo e descobrem o mecanismo da leitura sozinhos. O que é uma coisa absolutamente extraordinária. E podem estar a ler e os colegas não imaginam quantos casos nos aparecem. A ler com 4 anos. E não é um ler tipo, sim, de criança pequena. Nós temos N crianças que estão a ler com segurança e a compreender, tipo, dá-se-lhe um texto do 4º ano e ela com essa idade entendeu, leu rapidamente, com fluência, com expressão, com tudo. E o sistema, quando vamos a saber fazer o levantamento das condições em que a criança chega aí, as pessoas dizem que ela inventou o sistema. Ela conseguiu fazer isso sozinha. Bom, então, portanto, muito cedo querem dominar habilidades fundamentais. A leitura, a escrita, as contas. Números com 5 algarismos, um garotinho de 5 anos, que me trouxeram ultimamente. Como é possível, com 5 anos, brinca com os números, mas há muitos anos. E, portanto, avisar uma família, sabe que a área dele é sobretudo a matemática e tal. Vai lá longe. E quando vamos a ver, atrevo-me a pôr lá os números, os dígitos, depois com eles, ponho números com dezenas, com centenas, com milhares, e para ele aquilo era tudo fácil. Lia e tinha a consciência, em cálculo mental, se tivermos o número 35.000, não sei o quê, 426, quanto falta para chegar a 36.000 ou 37.000? E a criança faz. Portanto, é o mundo do cálculo. Algumas são absolutamente excepcionais, de facto. Bom, tudo o que for falta de estímulo, portanto, é evidente que há famílias que não têm, depois, possibilidade de corresponder às necessidades de saber mais das crianças e de experiências novas. E se as escolas também o não fazem, bom, isto significa que aqui está um problema, aqui está uma adversidade para eles. Por outro lado, já falei de resistência à imposição, atitude crítica em relação aos outros, porque são mesmo o sentido de justiça social, é uma das suas características fortes e que está em qualquer tipo de inteligência. Portanto, eles, perante uma cena da televisão, perante crianças, enfim, doentes e crianças magras e ataques aéreos e, oh meu Deus, eles sofrem com o que estão a ver. E sonham crescer para um dia de ir contra todos esses acontecimentos que são absolutamente deploráveis que a humanidade permite. Portanto, eles, no sentido de justiça, é um sentido muito apurado. Querer resolver os problemas do mundo é algo que os perturba e que os enche em termos de sonhos. Portanto, os pequenitos, de palmo e meio, é preciso pedir aos pais que a televisão, haja muito cuidado com a televisão, porque eles depois não sabem fazer, vamos lá ver, não antecipam e, portanto, não têm, de maneira nenhuma, a capacidade de poder interpretar e, portanto, perceber que aquelas crianças, pronto, que há a Cruz Vermelha que ajuda, que há os médicos sem fronteiras que também ajudam. Portanto, as crianças podem ficar com aquelas imagens e tão sofredoras que, inclusivamente, perdem o sono, andam ansiosas, estão sempre a falar aquilo. Portanto, as crianças, deve-se-lhes evitar, sobretudo quando são pequeninos, estes contactos com alguns problemas que são muito fortes
Já falámos disto, não conformismo com as pressões, e então a parte dos pais, porque, bom, também tem que ser muito acompanhado, os colegas professores, e o ser interrompidos quando está alguns dos problemas, e portanto, nós, associação, digamos, temos vindo a fazer o que podemos, quase, ou se não é bem o que podemos, é aquilo que, a inspiração que temos, para conseguir, junto das escolas, junto dos pais, pelas formas que podemos, tentar conduzir as pessoas para isto mesmo. Será que estamos a atender, de facto, às necessidades, aos comportamentos deles? Será que as estratégias que estamos de ensino, o ensino, as metodologias, o ensino será mesmo eficaz? Enfim, estas questões colocam-se-nos muito. Portanto, enfim, fazendo com que um apanhado, as suas necessidades não são apenas cognitivas. Apenas cognitivas. Não são. Como qualquer pessoa, como qualquer criança, ela precisa de acompanhamento afetivo, de estrutura, de regras, enfim, de ser aceite, de ter um tal amigo. E o facto de elas notarem que nos intervalos os colegas, enfim, deixam alguma coisa, porventura, é uma hipótese, abandonadas. Porquê? Porque os colegas já perceberam que o menino sabe tudo lá da sala. Também já perceberam que lá para a baliza e enfim, para tudo quanto é o recreio e as suas atividades, ela não tem lá muito jeito, nem muita imaginação, nem tem muita vontade. E, portanto, as crianças vão-se apercebendo das suas características, que são, nomeadamente, apanhar uma conversa mais evoluída, se um colega, um aluno mais velho ou um adulto lhe der atenção naquilo que ela quer saber, então esse é o principal recreio dela, é que falar daquilo que lhe interessa. Também precisam de brincar com qualquer criança, então eu recomendo imenso que ela tenha o seu canto de brincadeira e de ela própria criar enfim, formas de brincar. Mas a verdade é que ela percebe quando os colegas a rejeitam. Rejeitar, pelo menos, digamos, não ser assim frontal a rejeição, mas o facto de eu não convidar. Isso dá-lhes sofrimento, muito sofrimento. A rejeição que eles sentem, eles são alunos com capacidades excepcionais, também têm que ter a capacidade de dar a volta. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu conheço uma criança que quando entrou na escola, ele tinha um jardim, onde apanhava um lixo na faquinha, e ele era aluno. Chegou à escola e nos intervalos, os colegas iam jogar à bola. Ele nunca gostou de jogar à bola e nunca estava com bola. Começou a perceber que andava sozinho a apanhar lixo. E o menino, que não gostava de jogar à bola, começou a pedir em casa para lhe comprarem revistas e jornais sobre futebol. E passou a saber a vida de todos os jogadores. Parte um pouco mais adiante, porque vamos tocar nisso daqui a pouco, tá bom? Vamos tocar. Antecipou, agradeço, que bom, aquilo que estou a dizer está perfeitamente conhecido. Muito bem, fez muito bem. Certo. Sim, sim. Claro. Olha, mas felizmente que vamos ter aqui 2 horas de pessoas que lidam com eles também. Esta é uma dica importante, mas é daqui a pouco nos aspectos da intervenção, está bem? Claro que sim. Eu há pouco dizia a importância das regras, a importância dos nãos nestas crianças, porque elas tendencialmente querem fazer as regras, querem discutir as regras, toda a gente tem que... pois, portanto, isso aí... Isso.
dias e tenha tudo a ver esvalhado de um lado. Pronto, mas essa não é a regra. Gostaria de dizer, da experiência que tenho, que essa não é a regra. A regra é eles serem objeto de bullying dos outros. É ao contrário. Quando aparecer um agressor é porque lá foi com certeza, pronto, encheu as medidas, encheu provavelmente a paciência, ou então é em casa que ele é conduzido e ensinado para se defender. À partida, a criança é uma criança, não é? É uma criança como qualquer outra. E depois são as suas circunstâncias. É o seu ambiente próximo e resolve as suas necessidades e condulo também para a tolerância com os outros, ou não é e o torna um déspota ali naquele sítio. Claro que temos as possibilidades todas, mas isso é uma criança qualquer, mesmo sem ser sobredotada. Isso é qualquer um. Evidente. Muito obrigada. Portanto, pode redundar para isolamento, só um bocadinho menos, acho que é por menos aqui, portanto, pode redundar em um certo isolamento, que lhes dá sofrimento, e que um certo inconformismo e independência com tudo isto. Portanto, a rejeição é a mais vezes sentida. Frustração, portanto, com baixa tolerância a eles próprios, ao seu insucesso. E, portanto, isto pode levar a atitudes extremas. Penso que não digo que essas fossem extremas, mas apontavam para uma situação que se estava a virar para extremo. Portanto, plano educativo. Entramos agora na parte só educacional. Portanto, o que pode acontecer é a escola não anda ao ritmo que ele não lhe oferece os desafios que ele precisava e está a criança marcadamente a sentir cada vez mais desencanto. Pensava que a escola lhe ia abrir montes ligar a determinados montes de matérias que ele quer especialmente saber e, portanto, como os programas estão ali e são para cumprir e o ritmo da sala de aula tem que ir, naturalmente, atender aos 30 alunos da sala, ou os que forem, evidente que a criança está ali assim, alguma coisa desinteressada e desencantada. Portanto, isto, em vez de redundar em sentimentos sentimentos positivos, uma criança que à partida parece que teria condições para se ingrar e para estar segura e para estar, enfim, com desenvolvimento salutar, muitas vezes a sua autoestima vai por aí abaixo. Muitas vezes é uma criança insegura e cheia de medos. Vou dar aqui N exemplos. Ainda ontem me ligava uma mãe da Tocha, na Figueira da Foz, acudam porque agora o Bruno já está com medos na escola. Medos. Bom, medo de ficar sozinho, medo de estar no quarto bem sozinho. Isto é impressionante, uma criança com 10 anos ou 11 anos, que está no 5º ano, penso que é isso, e como é que uma criança tem medo? Não pode. Isto de facto, não podemos deixar continuar isto assim. Portanto, desmotivam-se por uma disciplina, por todas, entram em comportamentos ansiosos e, portanto, o rendimento escolar, inclusivamente, pode ser baixo. E resumindo, isto é uma coisa que anda para aí também escrita e que tem a ver com a frase que o Sr. Doutor referiu, que eu terei dito já não sei quando. Então, alguns alunos sobredotados podem ter sido ótimos nos primeiros anos de escolaridade. Entretanto, a monotonia, a rotina, o desperdício do tempo, e por falar em desperdício do tempo, é a doutora Zenita Guenta, cujo doutoramento, ela é psicóloga e o doutoramento dela foi nos Estados Unidos e teve a ver com esta área também. E a senhora, um dos estudos, não foi o doutoramento, mas um dos estudos a que teve acesso, ou que ela também acompanhou, numa ficha escolar pensada para 10 minutos, atividades normais, numa sala de aula, pensada para 10 minutos, uma criança cuja capacidade maior é exatamente nessa área em que essa ficha averigou conhecimentos, resolve em 3. Fica 7 à espera dos colegas. Agora, levemos isto para o dia-a-dia. Hostilidade dos colegas, independência rebelde, é o que é o problema.
Nós tivemos uma lá perto de Miramar, um horror. Aquilo foi tudo um horror. Até no tribunal acabou. A escola, ele, apareceu um carro riscado, não tinha sido ele, enfim, uma coisa tremenda. Portanto, pode ter contribuído para desempenhos aquém do esperado, diluindo todo o prazer evidenciado outrora. Eu, em vez de pôr nestes alunos crescidos, eu posso pôr num pequenino. Recordo-me que os pais até me levaram a casa. Era um fim de semana. O garotito era daqueles que ia entrar para a escola. Mais cedo, a nossa lei permite 1 ano, como sabem, desde que estejam reunidas 2 condições. Não é só o desenvolvimento cognitivo, não é só saber ler, ou saber os algarismos, uma coisa. Não é só isso. A lei para essa entrada antecipada, aceleração, como também a lei lhe chama, permite, exige que haja uma avaliação que confirme que a criança emocionalmente está, digamos, num patamar já de desenvolvimento que seja compatível com o ambiente da escolaridade, depois, não é? E, portanto, um garotinho, que seria o caso, e que, de facto, ia antecipar, e por isso me levaram, porque, enfim, estávamos a preparar toda a documentação, que é sempre por esta altura, em maio. Um mês e pouco, a família vem aflita ao nosso encontro. O que é que fazemos? Temperaturas baixinhas, vômitos, não quer ir para a escola. Está completamente desiludido com esta escola. Não era aquilo, porque era dos tais que sabe ler tudo e mais alguma coisa. Evidente, com muitos cuidados que a sala tem que ter depois, nessa chegada. Evidente que ele não está desenvolvido a todos os níveis e, portanto, provavelmente aquela criança que lia daquela maneira estaria ainda a aprender a escrita manuscrita, que tem que ser ensinada, tem que ser aprendida, tem que ser praticada. Bom, e portanto, a criança tem que estar numa sala de primeiro ano, que é aí que se ensina isso, mas ao mesmo tempo tem que ter diferenciação nessa sala. Ou seja, naquilo em que ela vai muito avançada, tem que se alimentar, entre aspas, e tem que se lhe fornecer ensino à altura. Naquilo em que ela tem que ir com a turma, porque está na fase do grafismo e não sei o quê. Que remédio tem, a criança tem que o fazer também. Portanto, tem que se trabalhar com eles, digamos, personalizar completamente. Fazemos isso com as crianças deficientes. Temos que fazer com estas também, porque elas têm áreas de alta performance perfeitamente ao nível das outras crianças, ou até com alguma dificuldade para desenvolver o mesmo tipo de gestos e de capacidades. E, portanto, é facto, isto que se impõe, é isto que, o que aprendemos, porque naturalmente lemos muito sobre isto, e andamos há anos à procura, e, portanto, também temos ido a congressos mundiais, e de facto, porque existe aquilo que se denomina World Council for Gifted and Talented Children, que é um conselho mundial. E este Conselho Mundial organiza, de 4 em 4 anos, conferências mundiais. E, portanto, como compreendem, aí vêm países que há mais de 120 anos têm uma pedagogia da sobredotação a dar-nos o feedback das suas experiências. Naturalmente que tudo o que fazemos e tudo o que estamos caminhando, não estamos desamparados nem não fundamentados. Estamos fundamentados. Porque lemos, porque vamos a congressos, porque ouvimos as sumidades, porque os trazemos a Portugal. A Associação trouxe, no dia 12 de outubro de 2013, Ano Internacional da Sobredotação, trouxe a um seminário internacional em Lisboa, aquele que consideramos neste momento o teórico da Universidade de Quebec, François Gagné, que o trouxe a Lisboa, e foi realmente uma presença absolutamente estupenda, a maneira como ele organiza o saber em relação a estas crianças. E, portanto, países houve que criaram escolas para. Evidente que há antítese da inclusão. Evidente que houve evolução. Evidente que as pessoas perceberam que as crianças têm que estar com outras crianças. Portanto, têm que estar incluídas. Porquê? Porque ela vai crescer, ela vai trabalhar numa oficina, ela vai trabalhar num laboratório, ela vai para a NASA.
vai constituir a sua família, e aquela criança tem que perceber que ela tem rapidez nisto e nisto e nisto, eficiência maior nisto e nisto e nisto, mas também tem crianças naquela sala que têm eficiência maior naquilo e naquilo e naquilo. Ou seja, ela tem que conhecer e respeitar os outros, mas também tem que ser respeitada. E para ela ser respeitada tem que se diferenciar do ensino, individualizar, sem a retirar da sua sala. Ou criando-lhe espaços, o programa investir na capacidade, de que vão falar os colegas nelas, ou criando-lhe espaços, a par, é que não só, mas também, criando-lhe espaços onde eles sejam orientados, estimulados, experiências novas, enriquecimentos, as capacidades que eles têm que ser, digamos, favorecidas no seu desenvolvimento, para que não haja frustração da criança. E esse favorecimento tem que ser por experiências. Experiências. Portanto, princípio principal, inclusão. Se me perguntarem qualquer turma, é preciso cuidar. Porque realmente uma turma que tenha simultaneamente crianças com incapacidades ou dificuldades. E depois estes alunos com altos desempenhos em algumas disciplinas. Evidente que isto tem que ser usado tudo acompanhado com critérios e com equipas sabedoras do que estão a fazer. E para haver equipas sabedoras tem que haver formação. Já lá vou chegar. Portanto, apontando para a situação, por hipótese, sala de aula. Recordo-me de um rapazinho que tínhamos ali na guarda e que me fez vir algumas vezes do Porto à Guarda, sozinha, a conduzir, para vir a reuniões na escola dele, que era Afonso Albuquerque, não é? Secundário. E porquê? Porque era uma sumidade a matemática. E a física, ciências, essas áreas aí. Andava no 8º ano, 7º, 9º, já não sei. E como é? E agora que estamos aqui a fazer com ele a matemática, onde que ele já vai muitíssimo além, e também nas ciências. E, portanto, uma das coisas que decidimos nas reuniões, como direção, naquela altura era diretor, e com a direção, e com os respectivos professores, e conselho de turma, e tudo isso, e decidimos, vai ter a matemática não do seu ano e da sua turma, mas avança 2 anos para a frente e vai ter com outra turma. Isto faz-se, está-se a fazer. Pronto. Portanto, diferenciação. Inclusão. Agora, claro que isto depois traz, evidente que isto depois traz as suas consequências. Então, e depois, quando lá chegar, bom, etc. Pronto. Isto significa equipa no terreno. Que já a associação entende que é o que está mais falacioso neste momento. É a falta dessa estrutura no terreno. Está tudo mais ou menos ao Deus dará. Está a acontecer um bocado ao Deus dará. Bom, então, para se manter a motivação destas crianças, para se manter o seu interesse, para eles crescerem com satisfação e com autoestima, é uma coisa que nos confrange. A autoestima esmagada quando aquela criança. Porquê? Porque a nossa autoestima é um princípio geral. Em princípio, forma-se a partir dos feedbacks que nós temos dos outros. E do meio, onde crescemos. E, portanto, o heteroconceito, aquilo que os outros pensam de nós e que nós lemos constantemente, esse heteroconceito é que me está a permitir a mim o meu autoconceito. E, portanto, estas crianças percebem que não são queridos, que são rejeitados. E isso vai... A sua autoestima, naturalmente, que não fica no seu lugar. A menos que haja cuidados nos outros contextos, com ele depois. Enfim, etc. Isto é um problema complexo. Rapidinho vou passar como gato sobre brasas. Não temos feito melhor neste país, creio, por causa de mitos que ainda estão lá, preconceitos que ainda estão arraigados nas pessoas. Inclusivamente em professores. Claro que estão. Para mim são todos iguais. Eu ouvi isto, não queiram saber há quantas vezes eu já ouvi isto. Bom, um dos mitos é, então se tem capacidades superiores, em todas as matérias são bons. Já vimos lá atrás que não. Em algumas inteligências, ou em alguma,
mas no resto são pessoas comuns. Portanto, não é verdade isto. Não têm sempre bons resultados do que falámos já. Por outro lado, e além disso, já está dito isto, as capacidades específicas apenas em alguns domínios. Está dito isto. Muito bem. Outro mito, não revelam quaisquer necessidades educativas. Para eles está tudo resolvido. Isto é um dos mitos mais faliciosos. Também não precisa ser explicado, faça o que eu já disse. Precisam de orientação, precisam de reconhecimento, como qualquer ser humano. Temos que ser reconhecidos. O que fiz? Bem, tem mérito. Não, isto não está lá grande coisa. Tens que melhorar. Tem que ser este trabalho junto da pessoa em crescimento. Precisam de estímulos conduzidos a pesquisar, que é o que eles mais gostam de fazer. Em vez de lhe dar o ensino feito, o ensino existente, dogmático, eles precisam de resolução, tipo ensino de resolução de problemas. Conduzidos para aprofundar, para complexificar. Precisam de desafios, precisam de coisas novas. Projetos. Dando-lhe um projeto, anda todo contente. Porque, enfim, é preciso ensinar a fazer um projeto, a conduzir um projeto, etc. Um outro mito. Trabalhar de maneira diferente com eles. Criar uma elite. Uma vez fizeram esta pergunta num programa direto da televisão. Enfim. Não é verdade. Não é verdade que isso não seja democrático. Não é verdade. Porquê? Porque dar a mesma educação a todos e não respeitar as diferenças individuais é que é antidemocrático. Outro mito, em qualquer domínio, sobredotação, naqueles domínios que falámos, depende de um QI elevado. Aquele aluno tem que ter um QI elevado. Pois. Não é nada disto. Porque sabem porquê, colegas? Reportando-nos àquele modelo lá atrás, das inteligências múltiplas de Gardner, quando são aplicados testes em gabinete, pelos psicólogos, que é quem nos aplica, escalas métricas de inteligência, para se medir o QI, aquelas 3 inteligências, a linguística, a lógica ou matemática, a da ciência também, naturalista ou ecológica, são medíveis, naturalmente, por testes. Olha, mas uma inteligência musical, em QI, tem alguma influência? A psicomotora tem alguma influência no QI? Não. A interpessoal, vai-se ver isso no QI? Não. Portanto, há uma série de inteligências que são medíveis através de escalas métricas de inteligência. São medidas pelos desempenhos que a criança apresenta. E, naturalmente, isso tem que ser avaliado por expert naquela matéria, naquele domínio. Só um professor de pintura, só um professor de educação física saberá avaliar até que ponto é que aquele aluno tem um desempenho fora do comum. E quanto? Portanto, esta do QI é um erro. Depende dos tipos de inteligência. E falando naquelas 3 inteligências que são medíveis através de escalas métricas, mesmo aí é bom termos em conta que, do que eu aprendi, a inteligência média dos seres humanos anda pelo QI 100. 90 para algumas escalas. Muito bem. Não pensemos que é o 110, que é o 120 que entra no conceito de sobredotação. Não é. A comunidade científica definiu sobredotação a partir do 130. Agora, que nós constantemente trabalhamos com crianças, ainda agora uma de espinho, 150 de QI. Absolutamente. Ora, por favor, ela tem 3 anos de idade mental à frente dos seus colegas. Portanto, quando se está a falar com uma criança daquelas, não se está a falar com a idade cronológica que ela tem no bilhete de identidade. Em aspectos, enfim, em que ela é altamente capaz, é evidente que estamos a falar com uma adolescente mais velha. Evidente. E quer ser tratado como tal. Bom... outro aspecto, outro mito, outro erro falacioso completamente. As crianças, pois, em adultos são todos eminentes e todos crianças. Pois, quem dera. Quem dera. Grande parte deles não tem nenhuma orientação pedagógica específica, não estão inseridos em programas que possibilitem o seu crescimento salutar. Salutar, é disso que estamos a falar. Compromete-se. Claro que o percurso de vida está
Eu conheço alguns que estão dependentes de comprimidos para viver. E não são poucos. Para não falar de outros que a literatura aponta que se suicidam, que atentam contra a vida. Sobretudo naquelas fases difíceis do crescimento. Sem ninguém querer, sem compreensões próximas, sem os afetos dos pares, sem a aceitação de grupo, da coesão de grupo. Tudo aquilo que o ser humano todo precisa. Eles também. Outro aspecto, eles não têm problema nenhum, estão sempre bem, porque emocionalmente, socialmente estão bem. Até pode conduzir, ainda agora falei, a problemas mesmo. Com os outros e a problemas psicológicos. Aliás, não sou eu que o digo. Agora, lê-se que a alta criminalidade, a criminalidade sofisticada que o mundo, enfim, tem que se confrontar com, que é destas pessoas. Destas pessoas que passaram na vida incompreendidos, não apoiados, não cresceram salutarmente. Não cresceram salutarmente. Falhámos com eles. O contexto onde as crianças sobredotadas estão inseridas não tem qualquer tipo de influência no seu desenvolvimento. Isto, claro, isto é tão primário. Claro que tem, os contextos é que nos fazem, não é? Como diz o Franco Ramos, que eu vi há um tempo, ele diz, digamos, o genoma, o nosso genoma é responsável pelas capacidades, é verdade. Claro que sim, vêm lá todas inscritas. Pois, portanto é um fenómeno genotípico. É-se inteligente porque se nasce inteligente. Pronto. Mas, agora vem a segunda parte. Quem vai modelar tudo isso é o contexto educacional. Logicamente. E, portanto, se for adverso, aquela inteligência tem um caminho, eventualmente, para um hospital psiquiátrico. Tá? Se for devidamente, conveniente, aquela inteligência vai, com certeza, florescer. E o mundo vai, se ele for criado com valores, vai lucrar do produto do seu contributo para a humanidade. Porque ele é um criador. É o que dissemos? É capacidade em combinação com oportunidade. Que é o contexto que lhe dá. E se for adverso, cuidado. Eles desequilibram mesmo. Outro mito. A criança pequenita apareceu com precocidade em N coisas, N sinais precoces. Isto vai caminhar para o sobredotado. Cuidado, não é nada disto. Isto é mentira, completamente. Porque o desenvolvimento padrão existe, a psicologia do desenvolvimento, enfim, fala-nos dele, mas cuidado. Nós até pedimos, tenham com atenção a 3 situações possíveis. A criança não era nada precoce e a certa altura percebeu-se, revelou-se o lado da sua sobredotação. E não era nada precoce. Ou então, criança precoce, 7, 8, 9 anos, está equiparado à turma. Ou seja, aquela precocidade, aquele desenvolvimento antecipado, digamos assim, foi atenuando, foi igualando, está como os outros. Há crianças precoces que não se tornam nada, revelam sobredotadas. E depois há crianças precoces que realmente, na vida adulta, são sobredotadas. Claro que sim. Há as 3 combinações possíveis. Que não se destacam na vida adulta. E na vida adulta, uma curiosidade, nós já não dizemos sobredotado. Fulano X é sobredotado, um adulto qualquer. Nem pensar. Agora dizemos produtivos. Adultos produtivos. Pronto. Fica melhor. É bem melhor. Não é? Exatamente. Ai, meu Deus. Outro mito tem características idênticas entre si. Cabem todos, no fim, num tipo equivalente. Já vimos do que dissemos ali atrás, e o modelo de Gardner nesse aspecto ajuda-nos. Evidente que não são nada características do mesmo, não são homogéneos, nem pensar. Claro que não. Como qualquer pessoa, são diferentes entre si, na personalidade, nas competências, nos interesses, nas inteligências, etc. Estas
É claro que isto já é, o livro dele já é há um tempo, mas depois dele não houve muito mais pessoas a falar sobre isto, e eu ainda também quero falar porque fui juntando elementos, mas ainda não tive tempo de escrever, ok? Mas não tenho a mínima dúvida disto. Estas crianças, a maior parte delas, para não dizer todas, são dissincrónicas. O que é que isto quer dizer? Há neles discrepância numa mesma inteligência. Não é bem assim. Numa mesma pessoa, olhando aqueles domínios todos de capacidade, altamente dotada em alguns e noutros. Já dissemos aqui, estamos a dizer isto desde sempre, desde que começamos. Portanto, essa discrepância, em geral, é nestes campos que se revela. Alta inteligência, portanto, aqui aspecto cognitivo, eu estou a falar aqui da matemática, da língua, das ciências, alta capacidade. E o pior é a psicomotricidade, mais concretamente a tal letra. A letra. Grafomotricidade. Também vem apontada inteligência e afetividade. Porque se a afetividade deles crescesse ao mesmo nível, ou se estruturasse ao mesmo nível do lado cognitivo, portanto, não está, digamos, todas as advertências que estamos aqui a fazer por causa do crescimento salutar, não eram. Emocionalmente, eles são crianças que precisam, como qualquer outra, de colinho, de apoio, de palmas, de reconhecimento, etc. A parte social, como já falámos dela, eu não vou demorar, já os porquês da parte social. Uma criança destas, à partida, não nasce com essas características de sobranceria. Okay? Portanto, a maior parte, aparece um ou outro que também a própria família quis fazer dele uma criança altamente. Também aparece. Atenção que é raro. Que eu gosto de dividir com os colegas, é raro. A maior parte das famílias que nos trazem as crianças porque um professor, porque um educador, porque o psicólogo, porque os pais são inquietos, porque ele tem perguntas incríveis e tal. Então trazem-nos e quando nós depois fazemos, enfim, todas as provas que é necessário fazer, concluímos que, sim senhor, estamos aqui, pronto, os pais ficam preocupados. Quer dizer, é assim um misto de alegria e preocupação, ok? Misto de alegria e de preocupação, não tenho dúvida nenhuma. Portanto, embora haja famílias que, porventura, gostassem de estar ali sempre a meter conhecimento, não mesmo, pronto, normalmente não tem nada a ver com isso. Bom, portanto, a parte arrumação. Tenho que deixar espaço aos meus colegas. Portanto, agora pensando na escola, aqui, de fundo estamos a apanhar algumas coisas já ditas. Podem ter, não estou a dizer que tenham. Muitos deles estarão no quadro de honra das escolas que seguem essa prática, não é? Muitos deles estão lá nos rankings, enfim, etc. Mas, realmente, as crianças podem cair em baixo rendimento escolar. E, sobretudo, olhem, colegas, como tudo o que o professor disse, ele já sabia. Como não é preciso estudar para os testes, então, quando é que adquirem hábitos de trabalho? Eles têm que ser adquiridos numa certa fase de crescimento. Pronto, e, portanto, este é um dos perigos que eu alerto mais os pais. Por outro lado, claro, andando descontente, andando desencantado com a escola, depois aparecem estes comportamentos, já falámos. E, portanto, até pode haver a tal revolta. E se calhar aquilo que a colega dizia, se calhar passa por aqui, não sei. Não sei. Aspecto emocional, também já dissemos isto tudo, portanto, podem aparecer este tipo de maneiras de estar, pronto, já falámos também, e antissociais a pontos de serem ofensivos e poderem cair em comportamentos que a humanidade não aprova.
públicos, que é preciso trabalhar com os pais. Aliás, isso acho que sim, essa tecla, essa forma, temos que continuar a tê-la. Porque os pais também têm que compreender, pronto, como é que se pode trabalhar a criança em crescimento para isto não acontecer, etc. Portanto, tudo isto tem. Então, estou quase a acabar e formas, estamos a chegar mais ao fim, programas, eu há pouco falei de países que têm uma pedagogia de sobredotação há anos e anos e anos, não é? Décadas e décadas e décadas. Pois bem, o que a nossa lei permite 1 ano por ciclo e antecipação 1 ano. Enriquecimento. Quando eu há pouco dizia que aquela criança está numa sala de aula, está a aprender a modelar a letra, a fazer grafismos, mas já lê e pode ler textos do 4º ano e fazer fichas orais do 4º ano, ok? Pois é evidente que isto chama-se enriquecimento. A professora tem que planificar a aula, o diretor de turma, junto dos restantes professores deste aluno, tem que compreender em que disciplinas é que o aluno realmente tem ali um manancial. E de facto, aquele conhecimento que está a ser dado já o tem, ou se não tem, arruma rápido, e depois acrescentar desafios, mais aprofundamento, já vamos a isso no diapositivo seguinte. Enriquecimento também, há outro tipo de enriquecimento que é com estes programas. O programa Investir na Capacidade, do que vamos falar, é um programa de enriquecimento. Uma coisa é um enriquecimento em sala de aula, constante, que compete ao titular de turma e ao titular da disciplina, claro. Portanto, vamos lá, isso é a um nível aí que o desencanto de que eu há bocado falava, como que cai. Afinal, posso. Afinal, consegui ter experiências altamente que andam empolgados, ok? Portanto, estes programas à parte, tipo sábado, tipo quarta à tarde, no Porto, em Gaia, em Beja e Lisboa, são aos sábados, aqui em Nelas são à quarta. Muito bem. São X horas. No Brasil é 8 horas por semana que eles estão em programas extracurriculares. Onde sentem estímulo, onde são aceitos, onde a sua criatividade é aproveitada e estimulada, onde são reconhecidos, onde têm direito a levantar o dedo constantemente, e nem preciso levantar o dedo porque é um trabalho organizado de uma forma mais, muito mais de fazer, de investigar, de procurar, etc. Portanto, o enriquecimento em 2 níveis, no cotidiano e depois em programas. Também, nesses programas, estamos fazendo grupos com eles. Nesses programas fazemos grupos com eles. Grupos abertos, grupos em torno não sempre orientados pelo adulto, já se vê. Claro que eu ponho aqui uma interrogação, porque não estou no terreno, ainda não tive tempo para estudar muito bem, não sei se quando as escolas fazem grupos de nível... Bom, eu vou passar à frente porque há aqui uma zona que eu ainda não tive tempo de ver. Bom, então e na sala de aula? Como é que eu, genericamente, atenção que eu estou a falar completamente em abstrato, não é? Qualquer um de nós pode flexibilizar... Já sei que temos lá 28 ou 20 e não sei quem, eu sei. Portanto, tudo isto é trabalho, enfim. Mas temos que ver em que medida se pode fazer. Flexibilizar. Portanto, alterar as rotinas, currículo escolar mais enriquecido, aumenta-se o nível de complexidade e desafio, períodos de aprendizagem independente.
Temos N colegas que aquela aula de história, pronto, está a decorrer no nível que o programa manda e aquele aluno está na biblioteca a fazer pesquisa e não está na sala de aula. Não vejo problema nenhum nisso. Tudo uma questão de organização. São projetos e nem pesquisas para pôr na cabeça. Uns tempos. Não. Nós temos depois que lhe dar a chance desse projeto e dessa pesquisa ser apresentada aos colegas. Portanto, ele fez um estudo independente, mas tem que o apresentar, tem que ser reconhecido, não vai para a gaveta. E, portanto, ou então na Semana Cultural da Escola, ou então no jornal, no placar, ou então, pronto, etc. Portanto, cada escola tem que gerir isto. Outro aspecto que privilegiamos muito é levá-los ao encontro de artistas, de músicos, de cientistas. Há dias, no Planetário do Porto, levámos 17 de maio, Planetário do Porto, juntaram-se alguns que iam dos vários pontos do país e fizemos o primeiro encontro nacional do projeto, do PIC, do projeto. E, de facto, estávamos no Planetário do Porto e há um garoto com 11 anos, o Leonardo, que é do Porto, precisamente, as perguntas que ele... Porque o professor que estava a explicar, lá estávamos a observar o firmamento e aquilo tudo, e as galáxias, e aquilo tudo. E ele, o professor deu licença para eles, como não podiam levantar o dedo porque estava escuro, o melhor era fazerem as perguntas para todos. Não queiram saber o tipo de perguntas que ele desfechou para o professor. Aprofundou aquilo muito, foi uma área de interesse. Isso, agora, houve uma fase que era tudo astronomia. Agora já não é isso. Agora já está preocupado com... Estão a entender? O quê? Não queiram saber as perguntas que eu pôr. Não queiram. O nível delas, a composição, os níveis de gás que tem o planeta tal, que tem... É que é impressionante. Bom, projetos... Perdão, eu ia aqui assim, material extra para aprofundar. Isso tudo, não é? Bom, portanto, acho que realmente nós, como professores, nas nossas formações de base, logicamente, fomos formados para o aluno padrão, fomos desenvolver tudo o que fazemos, tudo o que aprendemos, em geral, é para o aluno. Mas por anos diferentes, já várias vezes, e fui nomeada para ir andar pelo país a ver os cursos de educação, de ensino básico, primeiro ciclo, que estavam a ser oferecidos. Pelo ES de Santarém, pela ES de João de Deus, pelo ISCTE de Lisboa, etc. E andei pelo país, em grupos de 3 pessoas, a avaliar por dentro os cursos. E o que encontro lá? Umas noções introdutórias de educação especial. Introdutórias. Nenhum fala de sobredotação. Portanto, eu sei que não está na formação das escolas formadoras, nos currículos das escolas formadoras. E se estiver, é uma honrosa exceção. Okay? Portanto, acho que temos que procurar que haja realmente, que haja formação contínua dos professores, que é indispensável para compreender as suas capacidades, as suas necessidades, para poder fazer face com estratégias, enfim, também atuar junto dos pais, na comunidade, tudo isto, claro que temos que ter cadeiras, ou ensinados em alguma cadeira. Os próprios pais também têm que ser conduzidos, mas eu já falei há bocado um bocadinho disto. E, portanto, o que temos na lei, estou mesmo a acabar, parece que é o último, temos o despacho 24A de 2012, artigo 22, artigo 25, como sabem os alunos, para as escolas, não é? Para a avaliação, não é? Agora, tem lá 2 artiguinhos, antes era o 50 de 2005, o artigo 5, antes, mas este destronou, portanto agora é este.
No artigo 22, por exemplo, fala-se, as escolas podem constituir grupos temporários de alunos com características semelhantes a fim de desenvolver capacidades evidenciadas. Bom, isto é pano para mangas, agora ficávamos aqui umas horas a falar disto. Pronto, eu sei. Agora, faz favor, compete ao titular de turma, no primeiro ciclo, ao conselho de turma, identificar alunos que revelem elevada capacidade de aprendizagem. Pois é. Mas, definir atividades de estratégia para otimizar o desempenho de alunos com alta capacidade. Então, a legislação existe, a conversa da lei está lá. Pois é. Agora, que mais? No artigo 25 são casos especiais de progressão. Agora, vou-lhes contar o que é que se passa aqui com estes grupos temporários relativamente homogéneos, que é assim que a lei chama. Grupos temporários relativamente homogéneos. Sabem o que eu encontrei isso? Cascais, não há muito tempo. A Patrícia está no 8º ano e veio dos Estados Unidos nos últimos 2 anos, estudou nos Estados Unidos. Claro, a mãe viu-me para aí não sei onde e ela ligou-me, eu tenho que falar urgentemente consigo que tenho a minha Patrícia. Está bem. Lá fomos. Então, falámos. A miúda já recebeu prémios, meu Deus, ela não me interessa falar sobre isso porque varia muito o tempo. Agora, a garota, na nossa conversa enquanto associação, o que estás a gostar mais em Portugal e o que tu querias que acontecesse para este ensino ser melhor, ao teu jeito. Ela diz-me, está numa turma do 8º ano, e ela disse-me assim, olha, eu gosto muito em Portugal o facto das pessoas todas falam umas com as outras. Esse lado, ou seja, a relação interpessoal, ela acha que isso é um mérito extraordinário dos portugueses, dos alunos portugueses, das escolas portuguesas. Agora, doutora, porquê é que não se cria um grupo GT? Gift and Talent. Ou seja, ela vem de um sistema de ensino onde era permitido, nos domínios em que o aluno se evidenciava altamente, claro, e, portanto, um aluno desta turma, outro desta, independentemente, nem que não sejam do mesmo nível, formam-se grupos GT. Então, o maior desejo dela para Portugal é que lhe seja permitido ir para um grupo GT. Então eu penso que a nossa lei, eu acho, constituir grupos temporários de alunos com características semelhantes a fim de desenvolver capacidades evidenciadas. Até isto não é grupo GT? Pode ser, é? Pode ser, é? Parece que a gente até já tem lei. Então o que é que falta? Não temos a estrutura de apoio no terreno. Claro, temos as leis e depois não temos a estrutura de apoio. Para operacionalizar isto, a mim não me faria diferença. Imagino, para mim isto é altamente fácil de planear. O governo decidia a formação lá no centro, autores, conteúdos, metodologias, referências bibliográficas, tudo vinha de lá, do centro. Negociava aqui com as EDES, mais da região, nas regiões, centros de formação. E o que é que acontecia depois? Os professores tinham que ser arranjados, pronto, é evidente, nem que viessem, enfim, de outros sítios onde estão e a seguir as pessoas faziam formação, mas garantia-se que em cada agrupamento, ou pelo menos em agrupamentos associados, podia ser por associação, mega agrupamentos, por hipótese, um professor das várias inteligências, não podia ser, isto é alguma coisa difícil de organizar, isto até nem custa grande dinheiro. E depois ficavam com horas no seu horário distribuídas, para lá nos sítios onde atuam, e passava-se a fazer os procedimentos e a definir responsabilidades. Isto é uma questão de uma estrutura a criar. Quando a educação, eu também, como já tenho uma certa idade, vivi muita coisa na educação especial. E recordo-me que tudo começou com equipas de educação especial. Equipas. Portanto, estavam alocadas às direções regionais e depois lá iam, onde houvesse
um caso. Então, podíamos quase que repetir esse modelo, agora com a diferença, temos mega agrupamentos, alocamos nos mega agrupamentos. E equipas. E as equipas, claro, depois era tudo disciplinado. Claro, procedimentos, quem faz o quê, quem decide, sempre com a psicologia. Sempre com os professores das diferentes áreas. Se possível com os professores de educação especial, porque naturalmente têm uma sensibilidade especial para tudo isto. E para as famílias, e para uma série de coisas. Pronto, eu acho que isto nem custava caro. Acho que isto que é possível fazer-se. E apontar para aí. Só ainda não tivemos foi a faculdade ou a capacidade de fazer a célula base. Para isto correr tudo bem lá no terreno. Penso que acabei. Pois estou. O sistema educativo apresenta relativamente às crianças com capacidades excepcionais lacunas. Tem de haver uma preocupação maior. Não chega ao que temos. De maneira nenhuma, não brinquem connosco. As escolas portuguesas não possuem respostas apropriadas. Não tenho dúvida nenhuma de dizer isto em qualquer lado. O sistema, quanto a estes alunos, é inconsistente e opaco. Pôs lá umas coisas na lei e agora governem-se. Se corre alguma coisa mal, olha, foi o professor que teve a culpa. Foi o diretor de turma que não viu. Foi a escola que, acredito, que seja por aí. Pronto. Como o futuro dependerá daquilo que fizermos no presente, isto é, a nós cabe, cada um no local onde está, em grupo, para juntar forças e saberes, conhecimento, mudar isto. Então este projeto que vai ser agora apresentado não é mais do que isso. É tentar trazer o conhecimento para ali, para aquele sítio, para haver um punhado de pessoas. Só que, claro, que eles fazem isso por voluntariedade, porque o agrupamento assim quis, porque o centro de formação está com, porque houve aqui um mundo de sinergias juntas. Pronto, mas como veem, eu queria que o sistema educativo o fizesse. Obrigada. Cumprimento a todos nós, cumprimento aos estudantes das questões. Vamos abrir um espaço de debate com os motivos, porque está tudo mais detalhado em relação a todas as questões que foram discutidas. Portanto, as questões são colocar ao Torelheiro, não quero colocar depois à equipe da Escola de Nelas, vamos apresentar a opinião. Por isso, vamos dar por todos, por nós estamos, acho que sim. Eu acho que depois é fundamental aproveitar este momento para para aproveitar não só os colegas que estão aqui ao lado, mas e também ao Presidente Helena as questões que entender. E o diretor Olga, que é a diretora do agrupamento, que começasse por talvez apresentar a equipa. Helena, pode sentar a equipa que eu vou ter de como já disse, agora eu tenho muito compromisso de informação. Na matéria de informação, peço-me apresentar, falo do projeto e aproveito esta oportunidade para se calhar os colegas, vir connosco a doutora Helena Serra, nós vamos agradecer por ter vindo até Mangualde, e que está a conhecer ao lado, não é? Ou muitas vezes em outras partes. Colegas vão trabalhar, deixo-me a palavra, tenho-se que acabar de seguir. Obrigado, está bem? Obrigado.
Boa tarde a todos os colegas aqui presentes, porque estão aqui dotadas que nos deram para nós avançarmos para esta área, através também da doutora Fátima Almeida, que mobilizou também os colegas e, portanto, o projeto tem 2 anos e nós estamos neste momento no 2º ano. De 2.200 alunos, nós encontramos cerca de 40 alunos que já passaram pelo projeto, que no fundo acaba por estar numa média baseada num estudo de investigação que aponta para que em cada escola exista cerca de 5% de alunos com capacidades acima da média e que muitas vezes passam despercebidos, até porque esses alunos, por força dessas características, porque são bons alunos, porque têm bons resultados, não chamam tanto a atenção dos professores para si próprios e se a maior parte deles realmente consegue ter bons resultados e não necessita de atenções, que outros haverá que poderão o programa que felizmente não só pela sensibilidade da equipa de professores, mas também e do empenho que eles depositaram neste projeto, mas também pelas imensas parcerias que nós fomos conseguindo, porque um projeto deste teor não é possível ser desenvolvido só na escola. Claro que estas parcerias têm que ser trabalhadas uma a uma. Começámos pela Fundação Lapa do Lobo, que logo desde o início abraçou o projeto e achou que seria uma ótima forma de também incluir nos seus objetivos. O projeto, no fundo, responde aos objetivos da Fundação Lapa do Lobo, porque potencia também as capacidades dos alunos, das crianças e da população do concelho de Nelas, daí que foi uma grande aposta e o projeto também tem muita qualidade, porque tem este suporte para além depois de outras parcerias que fomos encontrando ao longo destes 2 anos, que já se estendem a Viseu. Portanto, nós fomos alargando o âmbito da ação, já deixámos da escola para passar para outros parceiros, como o Instituto Politécnico de Viseu, a Universidade Católica e todas outras instituições que nos têm apoiado e com quem esta equipa de professores tem trabalhado com os alunos. No fundo, este projeto enquadra-se na missão e na visão do agrupamento, em querer ser uma escola de referência e de excelência
em que cada aluno é tratado e procuramos trabalhar as suas capacidades e competências, desenvolver os talentos que cada um por si vai apresentando e que compete à escola trabalhá-los da melhor forma, e pensamos que estamos a procurar pelo menos responder a muitas das necessidades que os nossos alunos vão tendo e que, felizmente, com todos estes apoios, vamos tendo sucesso no programa. Eu vou deixar a explanação para os colegas que trabalham no terreno com os colegas, com os alunos em questão, e penso que depois poderemos sair todos aqui mais ricos com esta partilha, e com certeza que todas as crianças, não só do agrupamento de Nelas, mas também dos agrupamentos dos colegas que estão aqui nesta sala, poderão eventualmente beneficiar do dia de hoje. Muito obrigada a todos. Por favor. Antes de mais nada dizer que a equipa de professores ou de facilitadores, coordenadores, assessores, como nós, digamos, organizamos estes professores, não são apenas os que estão aqui na mesa, portanto, há outras pessoas, inclusivamente, que estão aqui também na plateia. Portanto, a equipa é uma equipa vasta. Este ano reduziu um pouquinho, mercê portanto, tendo em conta a própria organização foram mais a nível, portanto, fora da escola, e, portanto, não houve necessidade de haver tantos professores como no ano passado. Nós tínhamos 22 professores afetos ao projeto. Este ano temos, de facto, menos, temos 9 professores afetos ao projeto. Portanto, muito rapidamente esta parte aqui introdutória, porque já a professora doutora Helena Serra já são talento. Portanto, Gagné refere, o François Gagné, que a professora doutora Helena Serra falou, refere exatamente que aquilo que distingue um sobredotado ou um dotado, ele não gosta muito do termo sobredotado, um sobredotado de uma pessoa que não tem essa dotação, tem a ver com o talento, não é? Portanto, é aquilo que se vê, a dotação não se vê, aquilo que se vê é aquilo que eles depois revelam. E o projeto tem exatamente esse objetivo. Portanto, potenciar ou maximizar esta dotação que os alunos, portanto, eventualmente já têm, transformá-la em talento.
O projeto é então um conjunto de várias parcerias, em primeiro lugar a parceria também da nossa escola, não é? que abriu, aliás, o termos aqui a nossa diretora, penso que diz tudo, em termos do apoio e em termos da forma como o projeto está a ser vivido no agrupamento. Portanto, em primeiro lugar, obviamente, a parceria da escola com o envolvimento dos professores que estão afetos e de todos os outros professores também, e depois, obviamente, as parcerias de associação, a parceria com a Fundação Lapa do Lobo, outras parcerias que foram nascendo, com a EduFor, com a Universidade Católica, portanto, a doutora Olga, a nossa diretora, já falou nessas parcerias, portanto, é um conjunto, neste momento, de 9 parcerias, que vão, naturalmente, num pico 3, que é isso que nós queremos, serem ampliadas. Muito rapidamente, o que é que foi o PIC 1? Nós chamamos PIC 1, portanto, o Projeto de Investir na Capacidade 2012-2013, o PIC 1 teve atividades sobretudo dentro da escola. Isto teve a ver com a própria organização do projeto, que não nos permitiu, rapidamente chegámos a essa conclusão, que não nos permitia sair, porque estávamos longe de todos os centros para onde pudéssemos ir. Portanto, qualquer deslocação envolveria a perda do pouco tempo que nós tínhamos, que era a quarta-feira à tarde. E então as atividades acabaram por acontecer sobretudo na escola. Portanto, os professores afetos ao projeto, os 22 professores, acabavam por ter também uma parte. Pontualmente havia especialistas que vinham em alguma área, portanto, escrita criativa ou expressão dramática. Todos das áreas aqui presentes para falar sobre essa questão também. Portanto, mas sobretudo dentro da escola. Um dos aspectos que, de facto, todas as pessoas do agrupamento, todas as escolas do agrupamento, a forma como iriam identificar os alunos, portanto, a apresentação do questionário, 25 questões que eram formuladas e que, portanto, mediante depois um tratamento que o Dr. Pedro, nosso psicólogo, o psicólogo do agrupamento, irá depois também falar, e, portanto, foi explicado de que forma é que eles iriam preencher a segunda formação, que não está aqui aqui é. Tivemos uma segunda formação que teve a ver com, portanto, a formação no âmbito da temática da sobredotação, aberta sobretudo para os professores que já tinham revelado alguma possibilidade, alguma disponibilidade dentro da possibilidade do horário para a frequentarem, e também aberta a outros professores da escola, naturalmente. E tivemos uma terceira formação com a professora Zenita, com a professora doutora Helena Serra, a falar exatamente no nosso agrupamento, nelas, sobre a questão da sobredotação e também sobre o projeto no Brasil da professora Zenita. No ano passado, portanto, estavam 34 alunos afetos ao projeto. Estiveram 30 técnicos, para além dos 22 professores, outros técnicos especialistas, afetos, portanto, que trabalharam com os alunos no projeto. Os professores são todos estes, todos que estão este ano e alguns também que estiveram no ano passado. No fundo, o objetivo é reescrever, enfim, o conceito de escola, se quisermos. No ano passado houve 3 grupos de alunos. Nós dividimos em alunos de primeiro e segundo ciclo, grupo A, alunos de 7º ano, grupo B, alunos de 8º e 9º ano, grupo C. Este ano nós reformulámos, que achámos que os alunos ter outro tipo de preocupações, como os exames, e sentimos que nessas alturas às vezes faltavam.
no pico que tínhamos anteriormente, aumentou a parceria do Instituto Politécnico de Viseu, já tínhamos as restantes parcerias, mudou o número de professores, como digo, diminuiu, uma vez que ampliou o número de atividades fora da escola, não eram necessários tantos professores afetos ao projeto, e alterou também a dinâmica das sessões. Portanto, as sessões, não sei se dá para ver, portanto, eram tidas mais ou menos quinzenalmente, mais ou menos tem a ver com, às vezes, portanto, metiam-se as férias e estávamos um mês sem atividades. Ou na altura das reuniões, portanto, o cronograma foi feito no início do ano, tendo em conta, na direção, obviamente, tendo em conta todas as reuniões que ia haver, portanto, no fundo, esta questão também de que o agrupamento também se moveu para que isto fosse possível e, obviamente, mérito da direção, mérito dos professores, sobretudo a direção, em termos organizacionais, obviamente, mérito da organização, da direção da escola. Portanto, as áreas estavam, como digo, nós tivemos sessões nos vários cursos da Universidade Católica, nós tivemos sessões nas várias escolas da Escola Superior de Educação, nós tivemos sessões no Centro de Monitorização Ambiental, pronto, mas essas questões os colegas depois irão falar. O PIC 2, aquilo que mudou também foi a existência de projetos individuais. Portanto, também estava previsto no próprio desenho do projeto inicial que numa fase para um segundo ano de projeto e, tendo em conta algum perfil, vamos dizer assim, também próprio para irem para projeto individual e tendo em conta se estão, isso foi também nos dito pela associação, portanto, a partir do 7º ano, portanto, alunos mais novos não poderiam integrar a fase de projeto individual. Nós tivemos este ano 3 alunos em projeto individual. Nós tínhamos 4 alunos inicialmente propostos, um deles pediu para integrar a fase de grupos, ele é que pediu, portanto, obviamente que nada disto é imposto, e os outros 3 alunos estiveram em fase de projeto individual. Portanto, estes 2 alunos, por exemplo, que estão aqui, fizeram 3 projetos, portanto, com crianças do primeiro ciclo, estes alunos têm como mentor, estou a falar, não sabes o que é? É porque há aqui partes que depois não, mas pode, ok, sim, porque há aqui partes que depois não passam, mas quando não passar eu volto a baixar. Pronto, portanto, estes alunos, a mentora do projeto, ou digamos assim, a mentora dos projetos individuais é a enfermeira Augusta, do Centro da Unidade de Cuidados na Comunidade, que, portanto, que coordenaram 3 projetos destes 2 alunos. Portanto, um projeto com crianças do primeiro ciclo do centro escolar, desenvolveram uma atividade que vamos depois mostrar na apresentação do projeto no dia 12 de julho, na Fundação Lapa do Lobo vai haver uma exposição de atividades. Fizeram um levantamento de obstáculos no âmbito das acessibilidades nelas e apresentaram também esses resultados e fizeram também um programa de desenvolvimento cognitivo com idosos no Lar de Canas e foi muitíssimo interessante. Estivemos lá no último dia e, de facto, notou-se o carinho que as pessoas tinham relativamente a eles, a estes alunos. Depois temos um outro aluno que escolheu
família, vou abreviar e vai passar a 8 linhas. Ora bom, a área da ciência está sempre mais ligada à parte cognitiva. Também o erro de que as pessoas associam normalmente as crianças com capacidades excepcionais também com apetência para estas áreas, não é verdade? Nós temos uma diversidade, um grupo diverso de alunos e com habilidades diferentes em áreas diferentes. O que se espera da ciência nas crianças, normalmente é o show de ciência, o espetáculo. Ora, a vida da ciência não tem nada a ver com isso. O cientista é um chato que passa o tempo a medir, medem comprimentos, medem distâncias, observam, registram e depois tentam encontrar regularidades. Ora, este tipo de trabalho com crianças não é todo agradável. De tal forma que começar com crianças do primeiro ciclo e falar de ciência obrigou, por exemplo, no projeto 1, a análise que eu estou a fazer é essencialmente a evolução do projeto 1, 2 e o que é que eu espero que o projeto 3 possa vir a trazer. Ora, no projeto 1, nós no grupo das crianças mais pequeninas, o que se pretendeu foi exatamente começar a fazer a introdução à Então, o que fizemos e dos planetas, ok, nós começámos por analisar escalas e fazer a representação delas. Isso foi feito depois de um mini planetário na escola, no chão, só desenhado, bastante interessante. No segundo grupo, nós já o segundo grupo, sétimo ano, antes de começar o ano letivo, a curiosidade deles associa-se mais à química. E então nós falámos com eles e conseguimos fazer um tema que foi Química à Mesa. No Química à Mesa, alimentos artificiais, condimentos, temperos, etc. E houve uma coisa curiosa. Foi que quando se fazia reboçados aos chupas-chupas, eles dividiam aquilo, quase tinha que ser tudo irmamente dividido. Depois, há uma altura que nós fizemos vinagre, o vinagre demora algum tempo a fermentar, que depois temos o vinagre. Foi aí que eu tive a percepção de uma coisa interessantíssima. É que, de facto, as crianças gostam de produzir. E gostam de produzir, sentem-se realizados ao fazê-lo e é uma forma também de pé dos pais e mostrarem aquilo que conseguiram fazer. Ou seja, há uma coisa muito importante e que depois também eu me apercebi neste segundo ano do projeto, é que as sessões onde houve produção de alguma coisa foram aquelas que depois foram avaliadas com superior. Interessantíssimo como é que o objeto em si é tão importante. Ou seja, o objeto, aquilo que nós chamamos o produto final, para eles é importante. E se for um objeto tridimensional, uma coisa que possam agarrar, então é a loucura total. No projeto 1, o projeto 1 culminou, acabou precisamente, como teve muitas sessões, acabou por culminar com a apresentação dos produtos finais, daquilo que eles fizeram. Afinal trabalharam, não é? E é mais fácil conseguirem continuar a financiar-nos, não é? A versão deste ano, como há sempre aqueles mas, falhou em alguns aspectos, como é óbvio, nem tudo são maravilhas, é o primeiro ano nesta base e o que acontece é que as instituições do ensino superior têm alguma dificuldade em chegar às crianças mais pequenas. Não são só elas, eu também tenho um bocadinho, mas pronto. Em departamentos únicos,
como as universidades normalmente estão mais vocacionadas para vender os cursos delas, para ver se têm clientes, não é? Também o que agarravam nas crianças mais pequenas muitas vezes era apresentarem-se e dizerem o que é que faziam. E isso, por vezes, não é muito motivante. Eu defendo que uma terceira geração do projeto, as parcerias sejam menores e que haja 2 ou 3 ou 4 sessões em cada, por exemplo, num departamento específico, onde, cuidadosamente, eles possam ter o prazer todo de se aproveitarem, porque são normalmente bastante simpáticos e manifestam, mas também que depois se possa criar condições para os alunos produzirem, porque no fundo eles vêm para o projeto e o que eles querem é fazer, o que eles querem é produzir. Não me vou alongar mais. Obrigado. Boa noite. Eu peço desculpa por mais este bocadinho, mas vocês têm de ouvi-la. Que é assim, houve uma sessão em que nós íamos para Viseu e entretanto reparou, travou repentinamente e aquelas coisas que eram todas na primeira página. E entretanto ela diz-me que são vírus. Porque entretanto eles tinham andado a... Podes explicar? Tinham andado a fazer o quê com a língua? Tinham feito, para ver quem é que era o paciente, era para ver quem era o paciente 0,0. E pronto, então fizeram várias, e então levaram os micróbios, eu chamo-lhe micróbios, não é micróbios, quer dizer, tem, não é? E levaram, e no autocarro, o senhor do autocarro ficou, então se está em pai que mas Quando o senhor do autocarro nos levou de lá, pega numa esfregona e... todo lá. Só queria dizer uma coisa antes de irmos embora. É assim, a questão é uma questão importante. Agradeço naturalmente as palavras que o Dr. João Rui disse, mas este projeto tem funcionado porque é um projeto de equipa. Portanto, aqui, os nomes de curso que é uma equipa, nada disto seria possível se não fosse, desde a direção até cada um de nós. Estamos todos exatamente ao mesmo nível. Temos nomes diferentes por uma questão de... Explicar aos colegas era que isto, eu quando falei nos nomes não foi propriamente para escalonar ou coisa assim, foi para vocês que se eventualmente quiserem entrar numa coisa destas, perceberem que tem de haver este tipo de organização. É só isso, porque agora chamando facilitadora ou qualquer outro nome desde que funcione. Eu penso que eu terminaria ainda integrada neste projeto, eu terminaria de dizer aos colegas que há aqui uns segredos e não foi só de tal modo que a respectiva direção e a junta fizeram a promoção. Portanto, está rápido e bem. Porque são absolutamente excepcionais. Penso que, como não está o Dr. José Miguel, cabe-me a mim encerrar a sessão e agradecer então a todos este momento e vão tirado algumas ideias e que vão motivados para terem na vossa escola um projeto semelhante ou com algumas ideias daquelas que foram aqui transmitidas. Muito obrigada a todos. Olha, vamos...